começar mais um pouco de louvor e adoração. Em pé, para orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor. Estamos aqui te louvando, Senhor, e aprendendo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor confirma o teu servo aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Em pé, eu convido a todos a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Versículo 11 até o 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: porque eu pensei o pensamento que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém. Como diz no versículo 11, né? Porque eu pensei o pensamento que eu fiz vós, Senhor. E o nosso pensamento seja de paz, né? Como diz, né? E não de mal, para vos dar o que esperar. E sempre o Senhor nos dá esse pensamento de bem. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, no nosso coração. E nunca podemos pensar pensamento mal, Senhor. Somente pensamento de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora, na primeira oportunidade, convido a irmã Silene para estar louvando. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, como é bom poder estar aqui, como eu sempre digo, né, na casa do Senhor, a minha hora. Hoje, culto de adoração ao Senhor. Domingo, dia dos crentes, dos salvos, estarem na casa do Senhor adorando a Ele. O Rei dos Reis. Então, glória a Deus. E o hino que eu vou cantar é o 124. O hino 124. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. É um hino que fala de adoração. É que fala: homens, jovens, velhos e meninas, aleluia, adorai ao vosso Redentor. Nessa noite você chegou aqui para adorar o Senhor. Você chegou aqui não para ficar de boca fechada, mas para abrir a boca e exaltar o santo nome de Jesus. Aleluia. O Senhor nos dá essa oportunidade de adorar Ele enquanto estamos aqui, nesta terra. Um dia vamos adorar no céu, mas até chegar lá, devemos adorar Ele aqui. Glória a Deus. Pode soltar. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser grande, mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos,
grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio Dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que em sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio Dominador. Sol e lua, cores estrelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, séculos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio Dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio Dominador. Aleluia, glória a Deus, glória ao santo nome de Jesus. Como é bom adorar o Senhor. Eu estava escolhendo esse hino hoje à tarde, lembrando, como é bom vir para a casa do Senhor, como é bom louvar ao Senhor. Temos esse privilégio, temos essa oportunidade, Um dia vamos morar no céu. E hoje eu abri o celular, o WhatsApp, e vi lá na mensagem, das pessoas que faziam parte ali conosco, nos pequenos grupos do NED, onde eu e Carlos, a gente era os líderes. Veio a falecer, um senhor já de idade. E glória a Deus, porque hoje ele está louvando no céu, adorando no céu. Por isso que eu disse, enquanto você estiver aqui na terra, louve também. Louve, abra a sua boca, diga que ele é bom, que ele é maravilhoso, porque vai chegar um tempo que Jesus vai nos guardar, assim como guardou esse senhor de idade. A gente teve o privilégio de discipular ele. Ele aceitou Jesus lá num pequeno grupo com a gente. Toda quarta-feira a gente se reunia ali para aprender a palavra do Senhor, adorar o Senhor.
E ele aceitou Jesus ali. E hoje ele partiu para a glória. E hoje ele está adorando ao Senhor. Estamos aqui contentes. Eu digo, Senhor, eu me alegro. Porque eu sei que ele está lá contigo adorando ao Senhor também, assim como eu, assim como nós. Então, glória a Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de mais um domingo na casa do Senhor, né, para contemplar as maravilhas do Senhor. Receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós nessa noite, através da sua palavra. Então vamos nos alegrar, vamos abrir a boca e dizer glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Amém? O Senhor assim nos abençoe. Amém. E agora, no momento ofertório, convido a irmã Laís, ela está louvando. Enquanto a irmã Laís está louvando, também convido o irmão da nossa diácono Carlos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. O Senhor, Ele é fiel para cumprir suas promessas em nossa vida. E quando Ele cumpre, Ele não cumpre pela metade. Ele cumpre a sua totalidade. Amém? Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não
totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluias. Na hora certa, tua promessa vai se cumprir, porque Deus, Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos estar orando, vamos estar consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Santo e eterno Deus, aqui na sua presença, meu Pai, nos colocamos mais uma vez, Senhor. E damos graças por tudo, Pai. Muito obrigado, Deus, por este dia. Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, juntos como igreja, Pai, te adorando, te louvando, bendizendo o teu nome, Deus. Nesse momento especial do culto, Deus, onde podemos vir ao teu altar, depositar nossas ofertas, nossos dízimos, Deus, diante de ti, Pai, para serem consagrados aqui nesta noite. Nós assim o fazemos, consagramos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora vou estar convidando também na oportunidade o grupo de louvor Eclésia. E em seguida, o nosso pastor Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez, né, agradeço a confiança, né, do nosso Deus, primeiramente. Segunda, Paula, pela confiança de estar dirigindo, né? E também nossa irmã Ana, né, que está viajando, né? Disse ali na live que está com saudade de todos os irmãos. Amém? Ministério de Louvor Eclésia, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus, e agradecermos a Ele, né, por estarmos também pela manhã aqui na escola dominical, aprendendo a palavra do Senhor, né, estudamos sobre a história da Igreja de Deus, e foi uma bênção, e vimos, o quão a nossa igreja já foi perseguida, como também as igrejas, aquelas que, né, colocam Cristo como o seu alicerce, como centro da igreja. A Bíblia diz que padecerão perseguições, mas nós estamos aqui, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Ele é o Deus que é conosco. E vamos cantar um louvor onde diz: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E se Deus tem te dado a oportunidade de respirarmos, de respirar, de chegar nesta noite aqui neste lugar, o Senhor, Ele quer receber a tua adoração. E você, de forma particular, não se preocupando com números, não se preocupando quem estará à direita ou à esquerda, mas se preocupando em oferecer a tua adoração ao Senhor. Oferecer a Ele como oferta, né, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é o nosso culto com entendimento. Então vamos adorar o Senhor. Vamos dizer: todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
confessará. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo um pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Adore o Senhor. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Em nome de Jesus. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, Jesus. A tua igreja te adora neste lugar, Senhor. Porque todo joelho se dobrará, Senhor. E nós nesta noite e todos os dias das nossas vidas, Senhor, nós se dobramos diante de Ti, Pai, em adoração, em reconhecimento, porque só Tu és o Senhor. Aleluia. Não há outro Deus, Pai, além de Ti. Ó Senhor, muitos estão se dobrando a tantos altares aí fora, Senhor. Muitos têm se dobrado, Senhor, a pessoas, mas nós faremos menção do Teu nome. Aleluia. Nós Te adoramos neste lugar, Senhor. Mas chegará um dia que todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor. Toda língua confessará que Tu és o Senhor. Aleluia. E nós podemos declarar a Ti nesta noite, neste lugar, Senhor, que só Tu és o Senhor. Vamos dizer mais uma vez: a igreja adora o Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Declare isso para Ele. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Aleluia, isto é, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor, neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. O Senhor ouve a Tua adoração. O Senhor ouve o Teu clamor neste lugar. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. E este louvor também tem por título Lugar Secreto. Aleluia. Que nós venhamos desejar o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós não venhamos só desejar o Senhor só quando tudo está bem, ou também quando tudo só está ruim. Que muitas pessoas só procuram o Senhor quando tudo está difícil. Mas o Senhor, Ele é aquele que deseja que nós venhamos buscá-lo em todo o tempo. Porque quando chega o dia mau, quando chegam os tempos difíceis, Ele sabe nos levar para um lugar secreto. Aleluia. Aonde nós podemos recorrê-lo, aonde nós podemos falar com Ele, aonde nós podemos
colocar toda a nossa expectativa, todos os nossos temores, todos os nossos medos diante dele. E ele cuida de nós neste lugar, ele sara as nossas feridas. Aleluia. Ele tira os traumas. Aleluia, ele cura, aleluia, todas as nossas dores. Aleluia. E nesta noite o Senhor, ele te chama para este lugar secreto. Ele nos chama, aleluia, para este lugar de intimidade. Aleluia, nós aprendemos que ele rasgou o véu e agora nós temos acesso a ele, nós podemos adentrar a sua presença. Então nesta noite fala com ele, entra neste lugar secreto, entrega a ele todas as tuas preocupações e adora a ele, aleluia, e descansa nele e espera nele, aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. A presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Aleluia. Confio em ti. Quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, em nome de Jesus. Diga mais uma vez, quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, Senhor, quero ouvir a tua adoração. leva-me mais perto, Oh, Senhor, leva-nos mais perto de ti. onde eu te Assim como ouvimos nesta noite, buscar-me-eis lugar e me achareis secreto. quando me buscardes de todo o Aos coração. teus pés me Nós te rendemos a ti, Senhor. pois a tua Aleluia. glória quero ver. Em nome de Jesus, Senhor, nós mergulhamos na tua presença, Senhor. Tudo que nós queremos é te ver. Oh, Senhor, tudo que nós queremos é sentir o teu Espírito Santo mover dentro de nós. Oh, Senhor, é sentir o Senhor falar conosco. Nos ajuda a te buscarmos, Senhor, com sinceridade, para podermos te encontrar, para podermos ter experiências contigo, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Quero irmos mais fundo cada dia mais e mais, Senhor, e te conhecer neste lugar secreto. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que nós ficamos maravilhados, aleluias, com a glória do Senhor. Aleluias. Muitas vezes, irmãos, diante das batalhas que nós enfrentamos, das lutas, nós podemos ver o Senhor chegar na hora certa, no momento certo, porque Ele é um Deus de surpresa. E nós ficamos maravilhados com a sua glória, com o seu poder, com os seus cuidados para conosco, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e Ele é santo, amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia. O povo de Israel, em muitos momentos, eles ficaram maravilhados com a glória do Senhor ali naquele deserto. Passaram ali 40 anos ali naquele deserto, e grandes milagres o Senhor fez ali. Grandes coisas o Senhor fez ali, de abrir o mar vermelho, de mandar pão, de mandar água. As vestes deles não se consumiam, não se acabavam. As sandálias dos seus pés, tinha nuvem, tinha coluna de fogo. E assim não é diferente nos dias de hoje. O Senhor, Ele cuida de mim e de você. Aleluia. E eu creio que aquilo que você espera da parte do Senhor vai chegar, e você ficará maravilhado. Mas que falte tudo, menos a presença do Senhor. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governará. Teu reino não passará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebro o vazio
vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Tu és meu. Amém, Jesus. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Quebra o vaso de Ó alabastro. Santo Quebra o vaso de Deus, alabastro diante da presença dele. maravilhado. Aleluia, quebrante o seu coração diante da presença Tu dele. és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derrame Derramo o meu amor. amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Declare. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tua igreja adora o Senhor. Santo Deus, fico maravilhado. Aleluia. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, Aleluia. Quebra o vaso de alabastro. quebra o vaso de alabastro. Aleluia. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós quebramos o vaso de alabastro e queremos entregar a Ti o bom perfume. Ó Senhor, e o bom perfume é a nossa adoração, o nosso louvor. Que possa subir como cheiro suave as Tuas narinas, Senhor. Assim como aquela mulher, Senhor, que derramou sobre Ti tudo que ela tinha, tudo de mais valioso. Assim sejamos nós nesta noite. Que
nós possamos entregar o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser. Aleluia, diante de Ti, Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Ministério do Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, por tudo que já aconteceu neste lugar. Nós estamos aqui para adorar a Ele, e sabemos que Ele estará aqui recebendo a adoração de cada um. Aleluia. E Ele também é um Deus que fala, Ele é um Deus de relacionamento. E eu creio que ainda Ele estará falando ao nosso coração através da Sua palavra nesta noite. Hoje culto dirigido pelo Ministério dos Jovens, a nossa irmã Ana que está viajando, nós louvamos a Deus pela vida dela, pela vida de Mateus, estão à frente desse ministério, ela que aceitou esse desafio e que Deus abençoe ela nesta caminhada, está ali nos assistindo também, que Deus abençoe a vida da nossa irmã. E vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 23, você que nos assiste também, todos aqueles que estão nos assistindo, é um prazer tê-lo, esteja também meditando junto conosco, na palavra do Senhor, Atos capítulo 23, versículo 9, estaremos lendo até o versículo 11, Atos, capítulo 23, versículo 9, amém? Diz a palavra do Senhor: houve, pois, grande vozoaria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto e celeuma, tomando o comandante, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Você pode dizer fortaleza. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor, não que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Ó Senhor, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Queremos ser transformados a cada dia, Pai, pela tua palavra, sermos, Senhor, regenerados, santificados, Deus, pois a tua palavra ela é a verdade para nós. Fala com a tua igreja, perdoa meus erros, minhas falhas, usa a minha instrumentalidade, Senhor, que eu venha diminuir, só o Senhor aparecer aqui neste lugar, e que todo louvor e que toda adoração seja dada a ti, Senhor. São essas coisas, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, vai estar falando a história aqui de Paulo perante o Sinédrio. Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco, onde ele perseguia os cristãos, aonde ele lutava contra a igreja do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, ele
sabe e conhece os que são seus. Ele sabe cuidar da sua igreja e das nossas vidas, daqueles que verdadeiramente entregam a sua vida a Ele, para que Ele possa conduzir, para que Ele possa cuidar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele se converte ao Senhor e começa a servi-lo, e começa a andar na sua presença, e começa a colocar, né, a vontade de Deus na sua vida em prática. E a palavra do Senhor nos diz que de perseguidor ele passou a ser perseguido, porque o Senhor falou para ele: Paulo, tu vais ver o quanto tu vais ser perseguido por causa do meu nome, o quanto vale a pena, o quanto você vai se esmerar e colocar a minha palavra em prática na sua vida. E não foi diferente. Paulo, ele começou ali no ministério, e ele começou a seguir ao Senhor, e grandes lutas ele travou, e num determinado momento da sua caminhada ele é preso por pregar a palavra do Senhor, por falar da ressurreição de Cristo. E era por causa disso que estava tendo toda uma dissensão ali. Era por causa disso, né, que eles estavam discutindo acerca dele, se era para ele ser preso, se não, porque eles se reuniram ali no Sinédrio. Você lê a partir do versículo 1 do capítulo 23, você vai ver isso. Lá no versículo 2 vai dizer que o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca, porque Paulo, ele estava justamente, né, falando e fazendo a sua defesa, porque ele disse: olha, varões e irmãos, lá no versículo 1, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. E porque Paulo falou isso, ele passou a ser espancado, por ele estar andando na presença do Senhor, por ele estar cumprindo o ministério a qual o Senhor havia o enviado. E Paulo, irmãos, ele passou a lidar com vários problemas. E ali houve uma grande perseguição, porque ele começava a falar acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus havia ressuscitado, aleluia, que ele era o Senhor e Rei das nossas vidas, da vida deles ali. A igreja crescia e muitos perseguiam a igreja. E lá no versículo 8 do capítulo 23, os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. E por causa disso, irmãos, houve ali um grande, como diz aqui o texto, vozoaria. Eles começaram a debater, falar, uma gritaria começou a acontecer ali naquele sinédrio. E levantando-se ali, alguns escribas da parte dos fariseus contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. Será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Só que os saduceus não acreditavam nisso. Mas era o próprio Cristo, irmãos, que cuida de nós. Aleluia. Que estava cuidando de Paulo. Foi o próprio Cristo, não foi um anjo, não foi um espírito que havia aparecido para ele, mas foi o próprio Cristo no caminho de Damasco. Aleluia, que ele teve um encontro. Aleluia. E como é bom, irmãos, termos um encontro com Deus. Como é bom porque, aleluia, ele passa a ser uma fortaleza para nós. Ele passa a ser um socorro para nós todos os dias. Aleluia, e ele passa a cuidar de toda a nossa caminhada. E o texto vai dizer, irmãos, que começou a haver ali uma dissensão. E no versículo 10 a Bíblia diz que, tomando ali vulto de celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali, que
e o levassem para a fortaleza. Para uma prisão, para algo que para muitos era intransponível, era algo que ninguém poderia acessar ou tirá-lo de lá. Aleluia! E quando nós entendemos, irmãos, sobre fortaleza, em muitas situações é um lugar de refúgio. Em muitas situações a fortaleza é um lugar de defesa. Como já falei sobre isso aqui algumas vezes, que era um local onde os soldados, quando voltavam da guerra, adentravam para serem tratados, para serem sarados. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo ali, irmãos, depois de ter sido espancado, haviam batido na sua boca, no seu rosto, Paulo, ele vinha pregando o evangelho de Cristo, irmãos, ele já vinha aparecido para ele. Mas agora ele estava passando uma situação muito difícil, ele estava sendo julgado. Ele estava sendo lançado numa fortaleza, num cárcere onde para muitos ninguém conseguiria tirar ele dali. E às vezes passamos situações como essas. Às vezes passamos momentos difíceis em nossa vida que nós precisamos ser tratados. Nós precisamos dos cuidados do Senhor. E talvez fosse assim que Paulo estivesse se sentindo dentro daquele lugar. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E existem, irmãos, muitas fortificações. Aleluia! Existem muitas situações que muitas vezes nós se deparamos. E não foi diferente com Paulo, porque mesmo ele sendo alguém que tinha uma certa intimidade com o Senhor, ele também, irmãos, passava por momentos de fraquezas, de perguntas, de dificuldade. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi colocado ali naquela fortaleza. Aleluia! E não existe maior fortaleza ou melhor fortaleza do que o Senhor Jesus. Aleluia, que quando nós lançamos a nossa vida sobre Ele, muitas fortalezas aí fora que nos para, nos detém, nos aprisiona, Jesus ele vem, aleluia, ele destrói os grilhões e as correntes. E ele passa a ser essa fortaleza para nós. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que em muitas situações, Paulo, ele disse, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, mas que eu venha cumprir o ministério, eu venha cumprir aquilo que o Senhor me mandou fazer. E ele continuava ministrando, ele continuava falando, ele continuava declarando que Jesus havia ressuscitado, que ele era o Senhor. Aleluia. E em tempos difíceis nós não podemos recuar, irmão. E em tempos de dificuldade, em situações adversas, nós não podemos parar, porque o Senhor ele é fortaleza para nós. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava ali dentro daquela fortaleza, dentro daquele lugar para muitos que era intransponível, que ninguém poderia entrar, a Bíblia diz que Jesus ele entra lá. Porque lá no versículo 11 vai dizer, na noite seguinte, Paulo ainda passou uma noite ali dentro daquele lugar. Eu não sei quais eram os pensamentos dele. Eu não sei o que é que estava permeando na sua cabeça. Se talvez ele estava pensando, não, eu acredito que o meu ministério acabou aqui. Eu não sei se era isso que ele estava pensando. Eu não sei se ele estava dizendo, não, Senhor, eu acredito que agora eu já fiz a minha parte, não tem mais o que fazer. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor adentra aquele lugar. Aleluia. Que o Senhor vai ao lado dele e disse, ei Paulo, coragem. Aleluia. Coragem. Quantas vezes as lutas, as batalhas
Quantas vezes as coisas que nós estamos passando ou enfrentando nos faz temer e querer parar, e nos querer desistir, porque o diabo em muitas e muitas situações, ele quer nos parar, ele quer nos causar medo. E Paulo, ele era humano também, e o Senhor entrou naquele lugar e falou para ele: coragem. Era porque talvez estivesse faltando, é porque talvez o medo tivesse ocupado o seu coração. A Bíblia não me diz isso, mas eu estou aqui, irmão, me permita fazer essa exegese do texto. Talvez ele estivesse pensando coisas dessa natureza. Aleluia. Foi desanimado, triste, sem saber como ia sair daquela fortaleza. Aleluia. Mas o Senhor, ele é fortaleza, irmãos, ele adentra lá. Ele chegou do lado dele, irmãos. Que Deus é esse? Que Senhor é esse que deixa o seu trono de glória, deixa, aleluia, toda a sua glória para vir até aqui a esta terra, irmãos, pisar nesse solo, desfazer-se de si mesmo, esvaziar-se de si mesmo, e andar com o homem, aleluia, e entrar nas fortalezas, e entrar nos lugares escuros, aleluia. E eu não sei qual é o lugar ou a fortaleza que você enfrenta hoje, mas eu quero dizer a você que o Senhor, ele vai entrar na fortaleza, ele vai adentrar e vai fazer o gigante cair, ele vai fazer aquilo que te causa desânimo sair. Ele está dizendo através da sua palavra para mim e para você: coragem, porque ainda eu tenho muitas coisas para fazer na sua vida. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando ele adentra naquele lugar, o Senhor falou para ele: ei Paulo, coragem, pois de modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Pois ainda tem trabalhos para fazer para mim. Aleluia. Ainda tens propósitos a cumprir, Paulo. Aleluia. Não acabou aqui o ministério. Quem dá o ponto final é o Senhor, não é um homem, não são as autoridades aqui desta terra, porque o Senhor disse, aleluia, na sua palavra, que a última palavra vem do Senhor. E o Senhor estava dizendo para Paulo: ei, ainda tem coisas, tu ainda vai continuar proclamando o meu nome, aleluia, o meu nome, o meu nome. Coragem, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Oh queridos, alguns homens fortes, valentes, enfrentaram momentos como esse, de olhar para as fortalezas e não conseguir muitas vezes adentrar, porque para muitos eram situações dificílimas. Josué, irmãos, ele foi alguém que foi chamado pelo Senhor também, e o Senhor fez cair aquelas muralhas de Jericó, e o Senhor havia enviado ele e dado a orientação a ele. Mas o próprio Josué, irmãos, ele lutou também contra a cidade de Jebus, que é conhecido como a cidade de Davi, e hoje é Jerusalém. Jerusalém, antes de ser conquistada, era a terra dos jebuseus. E muitos diziam: olha, ninguém consegue adentrar nessa cidade, e aquele que conseguir vencer será líder daquela cidade. Quem conseguir tomar aquela cidade, e muitos tentavam, muitos lutavam. O próprio Josué, chamado pelo Senhor, não conseguiu, porque Jerusalém, irmãos, era ali cercada por muralhas naturais ali, como é o conhecido Vale de Cedron, e de Inom. E era uma cidade bem
característica, ela estava em um local bastante propício para aqueles que a possuíam para vencer as batalhas. Então muitos perdiam as batalhas para entrar naquele lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que para aquele que está com o Senhor não existe fortaleza que não possa ser vencida. E muito tempo depois veio Davi. E por isso que aquela cidade ficou conhecida como cidade de Davi. Porque quando nós lemos lá em 1 Crônicas, capítulo 11, pedi para Vinícius nos ajudar aqui. 1 Crônicas, capítulo 11, o versículo 4, estaremos lendo até o 9. O texto vai dizer: e partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Davi, ele lutou contra aquela fortaleza. Ele reuniu os seus valentes. Aleluia. Ele chamou, aleluia, todos aqueles que estavam com ele ali reunidos para alcançar aquela fortaleza. E talvez você que está aqui, você que me assiste, cada um de nós esteja olhando para certas fortalezas aí fora. Você talvez tenha até desejado desistir. Existe algo que muitas vezes nós tentamos, se esforçamos e parece que nada dá certo, nada dá errado, ou nada dá certo, tudo dá errado. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: coragem, a fortaleza vai cair, as portas se abrirão, aleluia, Jerusalém será alcançada. Eu não sei quais são as fortalezas, mas coloca o Senhor como tua fortaleza, como teu rochedo. Porque Davi, irmãos, ele colocava o Senhor como sua fortaleza. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 33. Veja o que Davi falou. 2 Samuel 22, versículo 33. Ele diz na sua palavra: Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É Davi, irmãos, que começa a declarar que a sua fortaleza, que a sua força não vem dos seus homens valentes. Foi por isso, irmãos, que quando ele viu aquele gigante que afrontava o exército do Deus vivo, ele disse: quem é esse incircunciso que tenta contra o exército do Deus, do Senhor, que é a nossa fortaleza, que sabe cuidar de nós, que é um lugar de refúgio para as nossas vidas, aleluia, que sabe adentrar nas fortalezas, que sabe falar conosco em momentos que estamos desanimados. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, é a tua força. Quando nós corremos para Ele, irmãos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos achando que é o nosso fim, aleluia, e adentramos no Senhor, que é a nossa fortaleza, Ele começa a cuidar de nós. Aleluia! O Senhor foi até aquele lugar onde Paulo estava. O Senhor fez Davi vencer as fortalezas. Aleluia! Ele fez conquistar aquela cidade.
Aleluia. E o Deus, ele é um Deus, irmãos, de vitória, de conquista. Você sairá vitorioso nessa batalha. Você sairá vitoriosa nesta batalha. Não pense, aleluia, que Deus desistiu, que o Senhor não está contigo. Ele está falando, você sairá vitoriosa. Você sairá vitorioso. Você vai vencer a fortaleza. Mas coloque o Senhor como tua fortaleza. O salmista, os filhos ali de Corá, no Salmo 46, e o verso 1, ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Ele continua dizendo, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Quem é que está no meio dela? Aleluia. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus o ajudará já ao romper da manhã. Aleluia. Às vezes as noites escuras vêm. Às vezes adentramos em fortalezas. Às vezes adentramos em situações que pensamos que é o nosso fim. Mas o salmista, ele falou, olha, os gentios se abraveceram, eles, o inimigo, ele alça a sua voz. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Eu fico imaginando, irmãos, quando Deus ele entrou ali naquele ambiente onde Paulo estava. Aleluia. Um Deus que vai e se junta a nós no momento da batalha. Quando ele eleva a sua voz, irmão. Eu fico imaginando o coração de Paulo tremendo quando o Senhor disse, ei Paulo, coragem. Aleluia, e o Senhor ele fala conosco através da sua palavra. Aleluia. Através da sua verdade nesta noite. Aleluia. Asaf, irmãos, no Salmo 73, o versículo 26. Ele começou a olhar as prosperidades dos ímpios. Ele começou a olhar tantas coisas ali que estava querendo tirar, puxar ele da fortaleza que é o Senhor. Mas lá no versículo 26, ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. Quantas vezes o nosso coração desfalece? Eu costumo dizer que nós não somos super crentes, que nós não temos toda a força. Passamos momentos de tristeza, passamos momentos, muitas vezes, de decepções. Passamos momentos que parece que o Senhor não está conosco, que o Senhor não está nos ouvindo, que não está ouvindo a nossa oração. Mas o Senhor, irmãos, Ele nunca deixa de ouvir a tua oração. Ele está dizendo, Ele está falando na sua palavra nesta noite ao nosso coração. Como já foi lido, eu que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejar. Então passareis a clamar a mim. Aleluia. Passarei a buscar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Asaf estava dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. Porque a minha carne ela se desfalece, o meu coração se desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha porção para sempre. Aleluia, deixe que o Senhor seja a sua fortaleza. Porque Ele vai adentrar, Ele vai falar com você, aleluia, Ele vai chegar do seu lado, aleluia, e vai dizer, olha, coragem.
Quantos homens, irmãos, Davi, Corá, os filhos de Corá, Asaf e Paulo, todos esses homens, eles passaram por situações de estarem em fortalezas, feita pelos homens. Mas quando nós aprendemos que a nossa fortaleza é o Senhor, quando nós aprendemos a descansar neste Deus, aleluia, que é um Deus que cuida de nós, aprendemos aqui que a fortaleza é um lugar de refúgio, como também é um lugar de defesa. E quando você está no momento mal, quando você está se sentindo fraca, quando você está se sentindo fraco, o Senhor, Ele é refúgio para você. Foi por isso que o salmista disse: Ele é o meu refúgio, fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E como é que está o teu coração? Está angustiado? Como o teu coração chegou aqui? Quais são as tuas preocupações? Aleluia! O que muitas vezes traz temor ao teu coração, preocupação, se o Senhor, Ele é a tua fortaleza. E quando você está na fortaleza do Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está passando bálsamo. Ele está cuidando das tuas feridas. Aleluia. Ele está cuidando dos teus traumas. Aleluia. Ele vai estar ali cuidando, irmãos. Aleluia. E Ele vai se chegando ali perto de nós, em meio às batalhas, em meio às feridas, que na caminhada vamos alcançando. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia o que era isso. Ele sabia o que era ser cuidado pelo Senhor. Ele sabia o que era estar em fortalezas, em momentos difíceis. Ele mesmo disse: eu aprendi a estar contente em todo tempo, porque eu aprendi a padecer perseguições, mas também abundância, escassez e também abundância. Porque o Senhor, Ele é comigo. Aleluia, eu vivo por Ele. Aleluia, o apóstolo Paulo, irmãos, ele aprendeu tanto com o Senhor, porque o Senhor sabia chegar do lado dele nos momentos difíceis. E não é diferente comigo e com você. Vai aprendendo com o Senhor. O Senhor tem te colocado numa fortaleza. E o diabo não pode te tocar. O inimigo não pode te alcançar. Assim como cantamos aqui nesta noite. Queremos ir para este lugar secreto. Leva-nos mais fundo. Leva-nos mais perto. É para este lugar secreto. E muitas vezes esse lugar secreto são fortalezas que se levantam em nossas vidas. E com essas fortalezas nós vamos aprendendo com o Senhor. Ele vai nos puxando para perto. Ele vai chegando do nosso lado e dizendo: coragem, Paulo, coragem, filho, coragem, filha. E o apóstolo Paulo, por todas as experiências que ele tinha, ele escreve ali, né, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É as armas que o Senhor te dá. É as armas que o Senhor nos dá. E o apóstolo Paulo, ele sabia usar essas armas. E era essa palavra, irmãos, que dava justamente as armas espirituais a ele. Aleluia! Oh, irmãos, como é maravilhoso quando o Senhor, Ele fala conosco. Quando em momentos de fraqueza, quando em momentos que nós pensamos em desistir, o Espírito Santo, o Senhor, Ele chega no nosso lado. Ele vem e ministra ao nosso coração e diz uma palavra de coragem. Assim como Ele falou para Josué: Josué, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas ser corajoso, ser forte e corajoso. Porque o Senhor fará prosperar o teu caminho. Josué com medo, pensando: meu Deus, com Moisés foi tão difícil, esse povo murmura, esse povo é muito difícil. E ele ali com o coração temeroso. Mas o Senhor disse: Moisés, fala para Josué. Em muitas situações Deus falou com Josué. E
Não foi diferente, porque quando Moisés morreu, o Senhor chegou perante Josué e disse: Josué, dispõe-te, porque o meu servo Moisés é morto. Dispõe-te. Versículo 1 de Josué, de capítulo 1. Estou terminando já. Aleluia. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queridos, o Senhor, Ele não manda recado. Quando Deus, Ele quer usar a minha e a tua vida, Ele vem pessoalmente. Quando o Senhor está no propósito das batalhas e da luta que você passa, Ele mesmo vem até você. Ele mesmo fala. Aleluia. Ele mesmo garante a vitória. O Senhor falou para Josué, o Senhor falou para Davi, o Senhor falou para tantos homens e tantas mulheres, e não foi diferente com Paulo. Ele adentrou naquela fortaleza. Lá no versículo 11 do capítulo 23 de Atos, a Bíblia diz que ele adentrou naquele lugar e se pôs do lado de Paulo e disse: coragem, Paulo, porque ainda eu tenho grandes obras para fazer. Ainda tu vai falar no meu nome em muitas situações. Aleluia, a tua história não acaba aqui. O Senhor ainda tem grandes coisas para fazer. O tempo é dele, o momento é dele. É Ele que faz, é Ele que efetua em nós o seu querer e o realizar. Aleluia, não foi diferente com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. A Bíblia diz que Paulo, ele fala para Timóteo. Eu vou terminar com esse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo envia esta carta àquele jovem e diz: olha Timóteo, eu lembro-me das tuas lágrimas. Aleluia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Oh, irmãos, quem não chora? Quem não passa por momentos de desânimos e de tristeza? E ele começa a dizer, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, Timóteo. Veja Paulo encorajando Timóteo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Aleluia, desperte o dom de Deus que há em ti. Não baixe as suas armas. Se o Senhor te chamou para batalhar na oração, batalha na oração. Se o Senhor te chamou para batalhar na palavra, aleluia, vai batalhando na palavra. Se o Senhor te chamou para você batalhar, aleluia, através das lágrimas, chorando por alguém, continua firme. Aleluia, porque o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, desperta o dom, não para. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de quê? De fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia, como está a tua força nesta noite? Como é que está a tua força? O Senhor é fortaleza para você. O Senhor é fortaleza para você. Ele renova as tuas forças nesta noite. Ele te levanta como arauto, assim como Ele levantou Paulo naquele dia. Ele está dizendo: olha, talvez, Paulo, a tua fé esteja esmorecendo. Talvez tu esteja triste, achando que está tudo acabado. Mas nesta noite eu adentro do teu lado, eu te abraço, eu te digo: coragem, filho. Ainda eu farei grandes coisas na sua vida. Recebe esta palavra nesta noite. Aleluia, escute o Senhor falando contigo. Ele é um Deus de fortaleza para você.
Adentre na fortaleza do Senhor. Fica de pé nesta noite. Fecha os teus olhos. Escuta a Deus falando contigo através deste louvor também. Oh, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso socorro nas portas. Uma fortaleza no dia de angústia. O inimigo tenta lados baratos pra me envergonhar, mas não vai. Não vai, em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Eu não estou sozinho nessa guerra, tá comigo o braço forte do Senhor. O Senhor está contigo. Ao mal vem aquele que aquieta o mar, aquele vai cortar do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere o pai às mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem, aleluia, aleluia. Ele tem um caminho novo. Ele adentrará as fortalezas, aleluia. Ele te fará vencedor. Ele nos fará vencedor, aleluia. Escape e livramento. Você crê? Você crê nesta palavra? Que o Senhor está adentrando? Aleluia! Quantos embaraços, quantas artimanhas do inimigo, mas o Senhor, Ele é fiel para conosco. Ele é um Deus de vitória. Aleluia! E o Senhor está conosco. Ele adentra nas fortalezas. Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. E tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aquele que derruba as mãos de filhos. Deus está contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá. Amém. Ouça a voz, Deus te dar escape e livramento. Um caminho nas águas faz romper. Declare isso. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dar escape e livramento. Aleluia. Aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz leões jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, eu sou contigo, assim como o Senhor falou com Paulo. Um caminho aberto pelas águas faz romper. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Você crê? O Senhor trará as bênçãos, livramento.
Rei dos reis, reina para sempre, leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre, leão da tribo de Judá. Rei dos reis, ele é o leão da tribo de Judá. O diabo brama como leão, mas ele é o leão da tribo de Judá. E ele reina para sempre. Aleluia. Escuta o Senhor. Olha o que Deus ainda continua falando. Já fez um caminho aberto pelas águas. Declara. Faz romper certas vidinhas no deserto. Nuvens que trazem chuvas de Aleluia. Senhor, Ele é fiel. Oh, aleluia. Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Obrigado, Senhor, Ele não por precisa de adentrar. nada do que você tem para Ele fazer o grande milagre na tua vida, na tua casa, na Pode tua entrar, Pai meu, as nossas batalhas, as nossas lutas. Para chegar perto de nós, Senhor, e dizer coragem, como o Senhor falou a Paulo. Assim sejamos nós, Senhor, nos teus caminhos. Que nós possamos, Senhor, saber que era o Senhor que está conosco. Maior é o que está contigo. Maior é o que está conosco. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença em nosso meio, por nos encorajar através da tua palavra, Senhor. Tu és um Deus de escape, tu és um Deus de livramento, tu és um Senhor de cuidado que adentra, Senhor, e cuida de nós nas fortalezas, nas nossas fortalezas da vida, Senhor, que passamos. Obrigado por tudo, Senhor. Continua abençoando a tua igreja. Continua fortalecendo os teus filhos, cuidando, Senhor, das feridas daqueles que se encontram tristes, daqueles que se encontram sem forças, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando, Senhor, da vida de cada um de nós. Nós precisamos de Ti em todo o tempo, Senhor. Entra conosco na batalha, Senhor. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Nos dar uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Nos dá, Senhor, dias de bênção, Pai, de livramento. Ó Senhor, de nuvens vindas de bênçãos da Tua parte sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Fica conosco, nos dá uma noite reparadora de sono. Leva-nos em paz para casa. Traz Mateus e Ana, Senhor, na Tua santa paz de viagem, Senhor, que eles possam chegar na Tua santa paz neste lugar. São essas coisas que nós oramos. Nós Te agradecemos e já Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os cultos permanecem os mesmos. Amanhã, culto de oração, 3 horas da tarde. Quinta-feira, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Quinta-feira, culto de ensinamento da palavra do Senhor. E domingo, escola dominical. Se Deus assim permitir, estaremos já com a nova revista. E você que ouviu esta palavra, tem um jovem ali na frente, eu não sei. Ele está bêbado, né? Quer entregar a vida a Cristo Jesus, eu não sei. Mas amém. Vamos estar impetrando uma bênção apostólica, e se assim for o desejo, nós oramos após aqui o término do culto, amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a consolação do nosso Senhor Jesus Cristo, né, a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém, amém. Deus abençoe toda a igreja.